Olá, eu sou a professora Inaya Rosa e a nossa aula hoje é sobre higiene e saúde. Vamos lá com a Pro? A nossa aula de hoje vai começar com uma história. A história do jacaré com dor de dente. Ela é baseada no livro de Valcir Carrasco. A nossa história vai tratar de um jacaré chamado Mané. Mané era um jacaré que trabalhava em um circo. Lá ele divertia as crianças, fazia seu espetáculo, todos os dias tinha o seu número num show. Até que um belo dia, Mané, o jacaré, começou a sentir uma terrível dor de dente. E o que será que estava acontecendo? Aquilo começou a deixar Mané muito triste, irritado, porque doía demais. Mas Mané gostava muito de comer doces. Comia rosquinhas, comia bala, comia picolé, pirulito, chocolate, muitos doces Mané comia. Aí, com aquela dor de dente, não conseguiu mais trabalhar. O dono do circo ficou preocupado, porque Mané chamava muito a atenção nos espetáculos. Era preciso que seus shows continuassem. Mas o que estava acontecendo? Por que doía tanto os dentes de Mané? Muito bem, o dentista foi chamado. Chegou o dia em que o dentista veio visitar Mané. Quem era o dentista? O dentista é aquele doutor que cuida dos dentes. Muito bem, veio ver o que estava acontecendo na boca de Mané. Olhou e lá o que achou? Algumas bactérias, elas mesmas estavam o quê? Prejudicando a saúde do dente de Mané. O dente de Mané estava doente, estava com um machucadinho chamado cárie. Era isso que fazia doer o dente. E agora? O que o dentista iria fazer? Ele falou para Mané o seguinte, que precisava cuidar dos dentes. Mané comia doces e não escovava os dentes, não cuidava, não fazia nada para manter um hábito saudável. E aí o que aconteceu? Os dentes foram adoecendo e um dente ficou mais doente ainda, que foi aquele que estava estragado, com aquele probleminha. Aí, o doutor dentista falou ao Mané o seguinte, que ele teria que utilizar os amigos do dente. Quem são os amigos do dente? A pasta de dente, a escova de dente, E o fio dental, também faz parte dos amigos do dente. O Mané teria que utilizar dali em diante todos os amigos do dente para que não tivesse mais aquela dor. Escovar os dentes da maneira correta, na parte de baixo, na parte de cima, na frente, atrás, inclusive a língua, Então, a partir disso, Mané não teria mais problemas e o dente doente ficaria o quê? Saudável e feliz. O doutor cuidou dos dentes de Mané, inclusive aquele que estava doente, que a partir de agora não estaria mais, ficou saudável. E dali em diante pediu que Mané cuidasse dos dentes para que aquilo não acontecesse mais. Mané ficou faceiro, feliz da vida, porque não sentia mais dor. O doutor tirou as bactérias e curou o dentinho doente. Muito bem, Mané voltou a fazer seus shows, seus espetáculos. E aí voltou a fazer as crianças sorrirem, felizes da vida, com seus dentes limpinhos, saudáveis e felizes. Essa foi a história do nosso jacaré com dor de dente.
Agora, vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula sobre higiene e saúde, nós vamos falar sobre a higiene bucal. O que é a higiene bucal? A higiene da nossa boca, certo? Dos nossos dentes, da nossa língua, a saúde da nossa boca. Aqui, nós vamos começar por onde? A higiene bucal e um sorriso saudável. Como eu faço para ter um sorriso saudável? Muito bem, o sorriso, ele envolve o quê? A saúde dos dentes, a saúde da nossa boca, né? Nas perguntas da Pro, vocês vão tentando responder aí em casa o que vocês pensam sobre do que se trata a saúde dos dentes. Vamos lá? Você já sentiu dor de dente? E aí, já sentiram dor de dente? Eu acredito que sim, né? Os adultos também sentem dor de dente? Ou só as crianças? Quem sente dor de dente? Você sabe por que sentimos dor de dente? Por que os nossos dentes doem? O que causa as dores nos dentes? E o que devemos fazer para evitar essas dores? Será que essas dores, nós podemos fazer alguma coisa para que elas não aconteçam? Ou a gente obrigatoriamente tem que sentir dor nos dentes? Vamos saber juntos? O que devemos fazer para ter um sorriso bonito e saudável? Olha só, aqui nós temos o sorriso de uma criança e de um adulto, né? Esses dois sorrisos são saudáveis, tanto da criança quanto do adulto, porque são dentes que estão bem cuidados, né? Bem cuidados, com higiene, com o quê? Com coisas que temos que fazer para ter essa saúde nos dentes. E nós vamos saber junto quais são essas atitudes. Eu vou lançar um desafio para vocês. A Pro vai fazer a leitura para vocês pensarem aí em casa o que é certo e o que não é com relação a essa higiene da nossa boca. Vamos lá? Olha só, primeiro vou fazer a leitura, depois a gente vai respondendo juntos se é certo ou se não. As escovas de cerdas macias limpam os dentes? O fio dental deve ser utilizado pelo menos uma vez ao dia? A escovação deve acontecer com muita força para que os dentes fiquem limpos. Devemos escovar os dentes apenas uma vez ao dia. É importante ir ao dentista apenas quando tiver dor de dente. E depois de comer doces, é importante fazer a escovação. Vamos lá. Agora vamos ver o que é certo e o que é errado. As escovas de cerdas macias limpam os dentes? Sim, elas limpam os dentes, certo? As escovas limpam os dentes. O fio dental deve ser utilizado pelo menos uma vez ao dia? Certo, pelo menos uma vez ao dia. De preferência, que ele fosse utilizado mais vezes, né? Após as refeições, após o almoço, após o jantar, mas pelo menos uma vez. A escovação deve acontecer com muita força para que os dentes fiquem limpos. Errado. Não é preciso força, é preciso o jeito certo. Eu tenho que escovar na frente, os dentes da frente, os dentes das laterais, de trás, de cima, por dentro, por fora. A nossa língua também tem que ser escovada, certo? Então, a questão é o jeito certo e não a força, porque a força pode até machucar. Devemos escovar os dentes apenas uma vez ao dia? Errado também. Pelo menos 3 vezes ao dia, após cada refeição, de manhã quando acorda, após o almoço, após o jantar e antes de dormir,
Então, pelo menos, olha aí, já foram 4 vezes. Então, pelo menos isso é a quantidade certa de escovar os dentes. É importante ir ao dentista apenas quando tiver dor de dente? Não, também. Errado. Porque o dentista ele pode ser visitado regularmente, de 6 em 6 meses, por exemplo. Eu vou ao dentista para verificar se está tudo certo, para fazer uma limpeza, para fazer a higiene dos dentes de uma forma mais profunda. Ele coloca lá os produtos flúor, né? Os materiais lá que ele tem para olhar se os dentes estão sem cárie, se tem alguma cárie vindo por aí. Então, não é só quando dói o dente. Quando os dentes também não estão sem dor, eu posso ir ao dentista para verificar se está tudo bem, fazer uma limpeza. Depois de comer doces, é importante fazer a escovação? Correto, né? O importante seria que toda vez que a criança ou até o adulto também comesse uma quantidade maior de doces, uma bala ou um pirulito ou um bolo, uma coisa doce que vai nos dentes, seria legal, correto, fazer a escovação. Agora, nós vamos aqui, ó, para um sorriso bonito e saudável, bons hábitos de higiene bucal. Então, eu tenho aqui para vocês alguns hábitos que são necessários para esse sorriso saudável, esse sorriso com higiene. Então, eu quero que depois dessa aula, todos vocês pensem se estão praticando essas atitudes. Olha só, escove os dentes até 30 minutos após as refeições. Então, pelo menos após 30 minutos depois que fizer as refeições, de almoço e jantar, pelo menos, escovar os dentes. Utilize o fio dental antes da escovação. Então, eu vou passar o fio dental entre os dentes antes de escovar, certo? Então, eu vou lá, utilizo o fio dental, limpo meus dentes com o fio dental e depois escovo os dentes. Utilize um pedaço de fio dental novo para cada dente. Então, eu tiro aquele pedaço grande de fio dental e vou utilizando um pedacinho daquele fio dental que eu tirei para cada dente. Eu não posso pegar aquele mesmo espaço e ficar passando em todos os dentes, certo? Eu pego cada pedacinho, vou passando o fio dental todo, por isso eu tiro um pedaço um pouco maior para dar para limpar todos os dentes. Não use força para escovar os dentes. Isso é muito importante. Lembrem-se, não pode utilizar a força, porque ela vai machuca a gengiva, essa parte de baixo que nós temos, né, de cima e de baixo, onde estão fixados ali os nossos dentes, é a gengiva. Então, se eu utilizo muita força, eu machuco, sai sangue e não é legal. Troque sua escova a cada 3 meses. Isso também é importante. A escova de dente, ela vai se desgastando, ela vai ficando resíduos, vai ficando um pouco suja. Então, é preciso trocá-la de 3 em 3 meses, certo? Conversa aí com o papai, a mamãe, o responsável por vocês, para que troque a escova de dente de pelo menos a cada 3 meses. Não pode ficar com uma escova de dente um tempão, certo? Escove a língua de dentro para fora. Então, ó, de dentro para fora, certo? Lá de dentro para fora. Não vai muito no fundo, porque você pode dar aquela ânsia e engasgar. Então, uma parte da língua de dentro para fora. A língua também precisa ser limpa, porque nela também ficam resíduos de alimentos, coisas que nós temos que tirar, certo? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a higiene bucal. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas novas, né? Quem já sabia de coisas que a Pro já falou, foi para reforçar, e quem aprendeu, pratique daqui em diante, tá bom? Assista essa e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande. Um beijo da Pro Inayá e até a próxima aula.